Amigas e amigos, a pesquisa Datafolha sobre as eleições municipais em São Paulo, que saiu na tarde desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, trouxe algumas mudanças na minha percepção, sem grandes novidades. Eu analisei um pouco ontem aqui neste canal o outro lado da notícia, as tendências que vão se formando aí na reta de chegada. O candidato da esquerda, o Boulos, tem esse grande trunfo que é a militância, né? A militância nessas horas faz sim a diferença, a militância que vai para a rua. Visivelmente a campanha do Boulos ganhou volume nesses dias e tende a ter ainda mais volume. Aí a mídia está anunciando uma live com o presidente Lula, estava prevista para as 19 horas. Portanto, a campanha vai adquirindo, sim, uma certa consistência, né? A campanha que já tem, por si só, tutano, exatamente pelas características, pela aliança que se conformou, pelas propostas, pela ideia, né? Quer dizer, é uma campanha, é uma candidatura que tem, sim, densidade. Do outro lado, tinha aí, né, essa candidatura aí do prefeito à reeleição do Ricardo Nunes, que tem aí o apoio do governador, o apoio ostensivo do governador, um apoio assim meio, vamos dizer, distante do Bolsonaro. Bolsonaro aposta aí no seu vice, né? O vice do Nunes, que foi indicado por ele, que é aí da rota, né? Ligado aí mais exatamente esse bolsonarismo mais, podemos dizer assim, mais característico, né? Quer dizer, né, essa ideia da truculência, da violência e assim por diante. E tem o Pablo Marçal, que é esse arruaceiro, né, que entrou aí na campanha para fazer arruaça, que ele tem também o trunfo das suas milícias digitais. Quer dizer, aí é um jogo de forças, né? Quer dizer, o que pode prevalecer nessa reta de chegada, nessa reta final. A minha percepção, a minha opinião, é que a candidatura do Ricardo Nunes é a mais frágil em tudo isso. Quer dizer, como a máquina do governador, a máquina da prefeitura, né, vai agir nesta reta de chegada para ou manter o seu patamar, né, e ele vai precisar elevar o seu patamar exatamente pela força aí, né, das milícias digitais do Bolsonaro, do Pablo Marçal, também tem as milícias do Bolsonaro, né, mas são milícias que aí entraram mais na campanha do Pablo Marçal do que do Ricardo Nunes. Quer dizer, a mobilização se dá mais pelo candidato a prefeito do que pelo candidato a vice. Eu comentei um pouco as características disso hoje aqui no Notícias Comentadas, aqui ao meio-dia, o comentário que eu faço diário aqui ao meio-dia, né? Mas eu mostro, sobretudo, o que está por trás disso. Qual é mesmo a jogada, o que aconteceu, né? Para que as eleições tivessem adquirido, né? As eleições foram moldadas exatamente por interesses muito mais profundos do que isso que a gente está vendo aí, né? A possibilidade do Pablo Marçal ir para o segundo turno, portanto, ela é real, não é algo assim que a gente pode subestimar, que também é uma tendência que eu já venho apontando aqui há muito tempo, né? Exatamente por conta disso, né? Quer dizer, à medida em que o, toda a máquina do governo do estado, a máquina da prefeitura e também a campanha midiática não conseguiu afastar todas essas máquinas, né? Não conseguiram afastar o Pablo Marçal, descolar ele, né, desse primeiro pelotão aí, consequentemente, né, naturalmente, as milícias digitais vão se entusiasmando cada vez mais, vão ficando cada vez mais agressivas e, consequentemente, na reta de chegada, né, isso vai fazer sim a diferença, não tenhamos dúvidas quanto a isso, né? Tinha outra tendência, ainda tem, eu acho que ainda não é uma coisa que a gente pode descartar, que é uma tendência de crescimento da Tabata Amaral, a pesquisa também revela isso, né? Porque é um certo movimento que também a mídia fez aqui em São Paulo, né? Essa questão do voto útil, a carta dos intelectuais, né, para a candidatura Boulos também deu uma certa agitada nisso, agitou tanto a campanha do Boulos quanto a campanha da Tabata Amaral, né? A mídia tentou desqualificar essa carta, né, o manifesto aí dos intelectuais pedindo o voto útil,
no Boulos, né? Isso naturalmente também deu uma certa agitada, um certo impulso na candidatura da Tabata Amaral. Mas é uma possibilidade assim, eu considero mais remota. Fica aí, portanto, né, isso, essas três tendências que eu acho que sim, né, depois de uma arrancada do Nunes, né, que também, né, eu comentei, acompanhei isso aqui, analisando exatamente o poder das máquinas. Sim, as máquinas poderiam dar impulso, mas não deram impulso suficiente para que o Nunes fosse alçado a um patamar em que ele pudesse se consolidar aí como opção. Então, portanto, a tendência, me parece, vamos aguardar o debate, eu acho que depois do debate também tem aí outras possibilidades, né, outras tendências, mas agora é a militância na rua do Boulos, né, da candidatura da esquerda, né, abnegação, essa convicção de que precisa, né, fazer a campanha exatamente nesse sentido, quer dizer, apontando aí o que está em jogo, né? Não é só a prefeitura de São Paulo, né? Tem todo aí o campo da esquerda em âmbito nacional, né? Inclusive a formação, sim, de tendências para a sucessão presidencial de 2026. Portanto, é muita coisa que está em jogo nessas eleições aqui em São Paulo, né? E no campo da direita também fica aí, portanto, essa interrogação, né? Se esta tendência se confirmar do Pablo Marçal pela força das suas milícias digitais, e tem também o poder da corrupção, do dinheiro, né? A campanha dele toda foi feita em cima, né, da força do dinheiro, é importante dizer isso, né? Como ele foi arregimentando aí as suas milícias, as suas tropas, né? Isso exatamente a base, né, do poder econômico, coisa que, né, é, de certa forma, não deveria ser permitido, né? Mas enfim, é o que tem, é assim que o jogo é jogado, né? Agora, um segundo turno com o Nunes, eu acho que aí a tendência para o Boulos é de maior dificuldade, né? Porque aí é exatamente isso. Entra aí todo o poder, mídia, máquina da prefeitura, máquina do Estado, né? Enfim, há sim uma possibilidade de uma grande mobilização. No caso do Marçal, aí fica sempre esse problema aí, né, de como a direita vai administrar isso. Sem dúvida que um segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, a tendência é se formar uma frente ampla, né? A ideia da frente ampla se apresenta. Agora, a frente ampla é isso, né? Quer dizer, nós vimos aí nas eleições de 2022, teve a frente ampla, né? A direita tentou depois capturar a frente ampla, depois usou e ainda usa até hoje, né? Usa a ideia da frente ampla para dizer que o Lula não foi eleito pela esquerda, foi eleito pela direita. Consequentemente, o Lula tem obrigação de aplicar um projeto de governo de direita, né? Quer dizer, a ideia da frente ampla tem exatamente esse sentido, quer dizer, né? Não é possível abrir mão da frente ampla, mas também na frente ampla tem que ter exatamente esse núcleo de esquerda, né? Essa um ponto sólido, né, de que o governo é de esquerda, que as propostas são de esquerda, né? De certa forma isso deu ao Lula nas eleições de 2022 exatamente essa dinâmica e deu também a possibilidade de o governo ter aí exatamente, né, uma linha de administração exatamente voltada nessa linha, mais voltada para a esquerda. Mas é isso, é sempre um desafio, sempre uma possibilidade. Frente ampla é isso, né? Isso é antigo, vem de outros tempos, né? Do combate aí ao nazismo, ao nazifascismo, à extrema-direita, quer dizer, é unidade e luta. Ao mesmo tempo que se faz a unidade, se faz a luta, né? Isso foi muito, vamos dizer assim, exercitado no curso do combate ao nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, as frentes únicas, né, que eram frentes amplas, na verdade. Quer dizer, lógico que tudo isso serve a um propósito, né, tem um objetivo, cumprido o objetivo, a realidade é outra, né, as eleições vencidas, a luta continua, como se diz, né, aqui com o Lula em 2022, lá com a derrota do Hitler, né? Depois da derrota do Hitler, a gente viu ali, né, o que surgiu, Churchill, Truman, não é isso? O nascimento da Guerra Fria, né? E uma nova etapa
do imperialismo agressivo, né, violento, né, das imposições todas aí do imperialismo, podemos dizer assim, né. Agora tem esse elemento, quer dizer, ao mesmo tempo em que eles serão impelidos, se houver, né, a confirmação dessa tendência, eles serão impelidos à frente ampla, eles também vão tentar impor isso que eles impuseram durante a campanha, sabe? Que é uma campanha, foi uma campanha violenta, ainda está sendo uma campanha violenta aí contra o Lula, né? Ataques ao Lula, uma tentativa clara de desqualificar o governo, desqualificar sobretudo a pessoa do presidente Lula, né? Hoje mesmo, e isso eu comentei bastante isso hoje no comentário de meio-dia, né? Mostrando exemplos, né? Tendências, histórias e assim por diante. Como é mesmo a campanha eleitoral, sobretudo aqui em São Paulo, que tem essas características. Como a mídia capturou a campanha, monopolizou e impôs os seus ditames, né? Um controle autoritário, né, da campanha aqui em São Paulo. Sempre nessa linha de atacar o presidente Lula. Agora mesmo tem aqui no Estadão, estou vendo aqui no Estadão, que diz assim a manchete, ó, a votação de Lula na Grande São Paulo não deve se converter em votos para prefeitos de esquerda na Grande São Paulo. E aí diz que o Lula, né, a esquerda, o PT, pode perder inclusive a sua influência no ABC paulista, né, em São Bernardo, ali, o berço, né, do presidente Lula. Né. Só para registrar aqui, né, tem no Datafolha o Boulos aparece com 26%, o Nunes com 24%, o Pablo Marçal também com 24%, e a Tabata Amaral com 11%. Chama atenção aqui, né, esse detalhe da Tabata Amaral, que diz aqui a matéria da Folha de São Paulo, que no segundo pelotão, Tabata Amaral confirmou o descolamento de José Luiz da Atena. A deputada do PSB oscilou para cima, cresceu. Oscilou para cima, cresceu. E tem a margem de erro, então eles dizem que oscilou para cima, para baixo, né? E agora chega a 11% na estimulada, tinha 9%. Enquanto o apresentador é o da Atena, tem 4%, antes marcava 6% em empate técnico com a deputada. A deputada é a Tabata Amaral. A parlamentar, que é a Tabata Amaral, se insurgiu nos últimos dias contra as pressões por voto útil na esquerda, após o manifesto de artistas e intelectuais defender o apoio a Boulos para evitar um segundo turno trágico, entre aspas. Esse trágico está no manifesto. Com dois bolsonaristas, Nunes e Marçal, Tabata apela às rejeições na tentativa de se mostrar ainda no jogo. Eu acho que vale a pena prestar atenção na performance da Tabata no debate de logo mais na TV Globo, né? O Pablo Marçal, né, fica aí sempre essa tensão, o que, que ele vai fazer, né? Um arruaceiro, pode sim aprontar alguma, né? As pesquisas têm exatamente essa finalidade, é balizar as campanhas. Aí se manipulam as pesquisas, né? Quer dizer, profusão de pesquisas, profusão de debates, tem exatamente essa finalidade, né? De balizar as campanhas, e o poder econômico se utiliza muito das pesquisas. E ninguém mais tem poder econômico porque representa o projeto neoliberal, né? Representa um mundão de coisas, né? O poder econômico da mídia, o poder de manipulação da mídia. É isso, eu acho que ficou interessante para a gente analisar aí as tendências, mas sem dúvida alguma que são tendências que já vinham se manifestando, né? Isso que eu falei, comentei um pouco isso ontem. Hoje eu fiz uma análise mais profunda disso, né? No comentário de meio-dia. E agora vamos aguardar o debate na TV Globo, que eu acho que o debate também pode. E amanhã vai sair pesquisa, pesquisa, rodinhas aí na mídia, né? O All News, Globo News, os colunistas, comentaristas dos jornalões, não é isso? Enfim, eles vão fazer aí um carnaval nesse sentido. E aí, o grande, repito, né, o grande trunfo da esquerda é exatamente a sua militância, povo na rua. Esta é poderosa, sabe? As outras têm muito de subjetividade. Esta é concreta. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.